Que bom que vocês vieram celebrar nessa noite ao nosso Pai amado. É muito bom estar aqui. Durante muito tempo, desde o início da pandemia, essa igreja não fechou as portas para adoração interna, nem uma vez. Houve ocasiões de a gente estar com o coração, bem triste, pelas coisas que aconteceram, todos vocês sabem, e a gente percebe que hoje, eu louvo a Deus pela sua vinda nessa noite. Eu observo aqui a presença de alguns visitantes. Vocês são bem-vindos, sintam-se bem em nosso meio, é muito bom recebê-los. Quero também agradecer aqui no Ministério do Louvor, o nosso querido Milton, que veio nos abençoar nessa noite. Ele também está conosco aqui. Ele é compositor, é cantor e veio somar também a esse ministério. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, de 12 a 16. É um texto muito lindo da palavra. Esse texto fala que o Senhor Jesus escolheu 12 homens especiais. Este texto que está em Lucas, ele também está registrado nos evangelhos sinóticos de Mateus e de Marcos. Diz assim a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Versículo 14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, filho, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. A gente percebe aqui, nesse texto lido, que se nós fizermos uma avaliação nessa escolha que Jesus fez, nós podemos facilmente admitir que somente Jesus conhece os corações das pessoas. E todos nós, talvez fizéssemos nós mesmos essas escolhas, nós não teríamos escolhido essas pessoas. E a gente sabe que Jesus pode totalmente modificar as vidas, transformar, e foi o que aconteceu. Jesus preparou esses 12 homens para uma obra gigantesca, uma obra imensurável. Poderia a gente dizer que Jesus, ele mesmo poderia atrair para si as multidões, porque ele tinha essa capacidade, mas a gente percebe que ele preferiu chamar homens, e Jesus os preparou para que o Evangelho fosse entregue às pessoas. E muitas das vezes a gente fica pensando, por que Deus escolheu homens falhos como nós para fazer a propagação do Evangelho? Muitas vezes eu penso, quem sabe ele poderia ter escolhido os anjos, o ministério angelical que funciona. Aí percebe que Deus tem os anjos que fazem assim uma cobertura espiritual, mas ele escolheu homens frágeis, falhos, e preparou os 12 e passou a eles uma grande responsabilidade de levar uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. E assim a gente pode perceber que aqueles 12, bem no início, eles fizeram um trabalho extraordinário.
eles levaram o evangelho já no primeiro século a todo o mundo civilizado. Na época não tinha o que temos hoje, os meios de comunicação pelos quais a gente pode falar a outras pessoas em locais diferentes. Eles foram de lar em lar, de casa em casa, levando essa palavra, né? E a gente percebe que essa mensagem, começada ali no início, penetrou todas as camadas e chegou até os nossos dias, né? E às vezes eu pergunto, e como eu disse no início, que eram 12 homens especiais, e eu quero explicar por que eles eram especiais. Porque eu e você, cada um de nós, somos especiais para Deus. Porque se você fizer uma avaliação na sua vida, e muita gente, até a gente percebe, muitas pessoas que vivem de cabeça baixa, desanimados da vida, mas eu quero que você olhe para dentro de você e descubra uma coisa: nesse universo de bilhões de pessoas, não existe ninguém igual a você. Você é único. Não tem, nem as impressões digitais são iguais, né? E a gente vai perceber isso, que o Evangelho, ele faz esse destaque, mostrando o valor de cada pessoa. Você é especial. Há um autor muito conhecido de motivação, o nome dele é Og Mandino. Ele escreveu um livro muito legal para quem é da área de venda, né? O maior vendedor do mundo. E ele escreveu o seguinte, está registrado em livro: cada pessoa deve saber que ela é o maior milagre da natureza. Então você que está aqui, você individualmente, é o maior milagre da natureza. Eu sou o maior milagre da natureza. Por quê? Desde o começo dos tempos, jamais houve alguém igual a mim, alguém igual a você. Isso a gente tem que ter, né? Você é especial, você é muito importante. Ninguém é igual a você, ninguém que antecedeu a você ou que virá a nascer será igual a você. Você é único, e Deus diz que eu sou especial para Ele. Se a gente fizer uma avaliação do que Deus fez, a gente não consegue chegar a uma conclusão, porque Deus nos ama tanto, deixou a sua glória e mandou Jesus a este mundo para fazer de volta, né, essa aliança, e hoje a gente pode ter a comunhão com o Senhor. Mas, então, primeiro, nós somos especiais porque cada um é especial, porque não existe ninguém igual ao outro. Segundo, esses 12 eram especiais porque eles também foram escolhidos para uma missão muito especial, e Jesus soube fazer essa escolha. Uma pessoa muito especial, e a gente pode até dizer, nem assim, de uma forma muito objetiva, que todos eles foram bem assim abençoados no que fizeram, exceto de Judas, né, que o traiu. Mas a gente pode perceber isso, como foi importante. Quando a gente faz uma análise nos textos da palavra, fazendo uma leitura, alguns fatos que aconteceram na vida de Jesus, tudo foi preparado. Fazendo algumas observações na vida de cada um desses 12 escolhidos, podemos perceber que eles eram muito parecidos com cada um de nós. Eles tinham as suas fragilidades, eles
também tiveram dificuldades. E isso é importante. A Bíblia não esconde absolutamente nada da vida das pessoas. Muita gente admira na vida de grandes servos do passado, mas a mesma palavra fala que eles tiveram percalços da vida, problemas que cada um de nós temos. E o importante é que a gente pode fazer as correções. Nós podemos, quando a gente dá um tropeço, a gente sai um pouco da linha, a gente pode observar que a gente pode fazer as correções. E eu quero deixar para você aqui algumas lições extraídas da palavra de Deus. A primeira lição que eu quero deixar para vocês está em Mateus 14, de 13 a 21. É a primeira lição. E essa lição é o seguinte: que aquilo que é mínimo, o pouco, se torna gigantesco nas mãos de Jesus. E esse fato é interessante, que deve chamar a atenção. O texto de Mateus 14, 13 a 21 vai dizer que Jesus e os seus discípulos foram para um lugar deserto, mas o povo descobriu e ajuntou-se uma grande multidão, e Jesus começou a atendê-los nas suas necessidades físicas, problemas, curando enfermidades, dando uma atenção na área psicológica, em todas as áreas. Jesus está fazendo um ministério para abençoar as pessoas. E diz-nos o texto de Mateus 14, 15, que os discípulos disseram a Jesus o seguinte: este lugar é deserto, Senhor, e já é tarde. Mande as multidões embora, porque eles estavam com fome, para que eles pudessem comprar alimentos. A sugestão dos discípulos era que Jesus os despedisse, mandasse embora. Mas Jesus volta-se para eles e diz assim: olha, já que vocês trouxeram esse problema, vocês procuram uma solução, resolvam o problema. Vocês mesmos devem dar-lhes de comer. Tarefa um tanto difícil. Eu penso que esta preocupação era até de certo ponto deles conhecer Jesus, que era o Senhor da vida, presenciaram tantos milagres de Jesus. Esse não seria um problema para Jesus, não seria um problema, porque Jesus estava presente, e quando Ele está presente, não existe nenhum problema que Ele não possa resolver, porque Ele é o Senhor dos senhores, é o Deus Emanuel que está conosco, o Deus presente. Já que eles apresentaram o problema, Jesus mandou então que eles o dessem de comer. Resolva aí dar alimento pessoal. E no relato de João capítulo 6, que fala também do mesmo assunto, podemos descobrir uma coisa muito interessante que acontece com cada um de nós. A atitude das pessoas diante de um problema, muitas das vezes sem solução, e vem um que traz a solução. E aí, dois personagens se destacam nesse texto: Filipe e André. Filipe era um daqueles muito parecido com nós, conosco, né? Com cada um de nós. Ele não via solução para resolver um problema, alimentar uma multidão tão grande. E num deserto, a gente pode ver isso no João 6, versículo 7. Mas o outro personagem, em um nível espiritual mais adiantado um pouquinho, ele fez o que ele podia fazer. Ele sai procurando alimento, e o texto diz que ali descobre um rapaz
que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele os trouxe até Jesus. Disse: olha, o único alimento que tem aqui são esses. E aí o grande milagre aconteceu. A fome daquela multidão foi saciada. E ainda diz o texto de João 6,13, que sobraram 12 cestos de pães. Que maravilha, né? Esta é uma lição que nos faz pensar. Não existe problema quando o Senhor Jesus está presente na nossa vida. Segunda lição está em Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Evangelho de Marcos, 4, 35 a 41. Jesus e os seus discípulos estavam atravessando num barco o lago de Genezaré, e sobreveio uma grande tempestade, e Jesus simplesmente dormia na popa do barco, tranquilamente, ali descansando após um dia de trabalho. E os discípulos, já apavorados e, atônicos, sem saber o que fazer, eles acordam Jesus, e Jesus acalma a tempestade. E Jesus então dá uma lição que serve para nós também. Por que sois tão tímidos? É uma pergunta que merece uma avaliação. Se Jesus está presente, não existe problema. Mas eles estavam desesperados, né? E Jesus então faz uma segunda pergunta: por que vocês não têm fé? Porque a fé remove montanhas. Mas eles ainda não sabiam que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Você pode repetir? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Mas hoje nós sabemos disso. Talvez eles ainda não tinham uma experiência, um conhecimento teológico como nós temos hoje. E hoje a gente pode então colocar isso na pauta da nossa vida. Eu vou exercitar a minha fé, colocando naquele que tudo pode fazer, que não há nenhuma sombra de limitação. A terceira lição é bom a gente descobrir uma coisa. Muitas vezes nós estamos aqui no santuário, apesar de ser simples, mas estamos muitas vezes acomodados. Essa igreja então tem uma das coisas que eu estou aqui há 7 anos, nunca vi essa igreja passar por nenhuma necessidade, nenhuma. Sempre tivemos um grupo pequeno de pessoas, mas é uma igreja superabundante na área financeira, nunca faltou alimento, né? Sempre teve abundância. Então, eu tirei aqui uma lição. É bom estar aqui, é agradável, mas muitas vezes nós precisamos sair dessas 4 paredes e ir lá no vale, buscar as pessoas que estão desanimadas, que estão sem esperança de vida, de dias melhores. E exatamente Mateus capítulo 17, Pedro, Tiago e João eram os 3 que estavam com Jesus lá no Monte da Transfiguração. E naquele monte, diz o texto que enquanto eles estavam orando, Jesus transfigurou-se, a glória do Senhor veio, e o seu rosto e as suas vestes ficaram resplandecentes. E eles ficaram tão admirados, tão extasiados, que eles ali viram a presença de Moisés e Elias, estavam falando com ele. E Pedro então disse a Jesus o seguinte: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 cabanas aqui, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, né? E ali eles estavam dizendo:
tranquilo aqui, a glória do Senhor, a presença do Senhor. Mas, quando eles desceram do Monte da Transfiguração, eles viram um grande problema acontecendo. Os outros discípulos estavam lá, lutando bravamente para expulsar o demônio de um rapaz lunático. Percebe como é bom estar aqui dentro? Como é bom a gente fazer a obra do Senhor, mas o problema está lá fora. Precisa da nossa presença. Precisamos ir ao campo, precisamos descer ao vale e buscar os aflitos que carecem da nossa ajuda. Mas eu tenho aqui uma quarta lição. Aqui no episódio relatado em Mateus 14, a partir do versículo 22, Jesus foi ao encontro dos discípulos andando por cima do mar, em outra ocasião. E os discípulos ficaram assustados, pensando ser um fantasma. Na época, corria uma ideia que se alguém visse um fantasma, estava perdido. Era o ponto final da vida. E eles ficaram muito assustados, com muito medo. E Jesus então ele aparece andando sobre as águas, no meio de uma tempestade, e eles ficaram então muito preocupados. Mas Jesus, para acalmá-los, disse assim: olha, tendes bom ânimo, sou eu, não temais, não tenho medo. E Pedro, muito afoito, disse: Senhor, se és tu, manda-te que eu vá até o Senhor, para eu ter certeza. E Jesus vem. E Pedro, homem pecador, semelhante a nós, andou sobre as águas. Ele desceu do barco e andou sobre as águas. Mas o texto continua. Mateus 14:30. Quando ele percebeu que estava fazendo algo sobrenatural, ele diz o texto: sentindo o vento forte, teve medo. Versículo 30. Começando a afundar-se, ele clamou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e deu um puxão de orelha, não é? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você desceu do patamar espiritual que você estava? Porque se ele estivesse, ele conseguiu andar, mas por que afundou? Porque ele tirou a visão de Jesus, olhou para os problemas que estavam acontecendo e ele então começa a afundar. Concluindo esta palavra, eu gostaria de falar com você que veio aqui nesta noite. Esses 12, eles foram especiais, porque cada pessoa é especial. Eles também são especiais porque foram escolhidos para uma missão ainda mais especial, Mas porque também Jesus é especial. Então saia daqui hoje sabendo, você é especial. E a segunda lição que nós podemos tirar de tudo isso, nós devemos entregar o pouquinho que nós temos nas mãos do Senhor. Porque se temos pouco, Ele pode multiplicar. Isso você pode colocar em várias áreas da vida, também nos talentos, no uso. Nós percebemos que essa igreja, ela deu algumas investidas em algumas áreas, e agora nós focamos na área da música. A gente está estudando música ali, e durante pouco tempo eu pude aprender alguma coisa na área da música, e já estou também participando do Ministério do Louvor. Então, se você tem feito pouco,
Entrega esse pouco nas mãos do Senhor, Ele vai multiplicar, com certeza. Jesus está no controle de tudo. Se Ele está no barco da sua vida, tudo vai muito bem. Você jamais vai afundar. A segurança, não devemos temer as tempestades que sobrevêm sobre nós, porque Jesus está no barco, nós vamos vencer todas elas. Não podemos jamais olhar para os lados, para não afundarmos. Nosso olhar deve estar fixo no Senhor, autor da nossa fé, consumador da nossa fé. Eu quero finalizar dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que veio aqui nesta noite, que você é muito especial para o reino de Deus, muito, muito especial. Você é muito especial para a nossa igreja aqui, que precisa de você aqui. Nós temos uma grande obra para ser realizada aqui, e há uma grande necessidade de líderes, e você é um líder. Coloca o que você tem nas mãos do Senhor, Ele vai multiplicar na sua vida. E a gente precisa realmente olhar com muita atenção para isso. Essa igreja, ela foi construída para aqui comportar uma gama enorme de pessoas. Nós temos aqui, são, se não me engano, 11 salas se somavam com essas duas de cima, 3 lá embaixo que estão paradas, e a gente tem espaço aqui para trabalhar, para abençoar totalmente essa comunidade. Você pode somar na área que você gostar de trabalhar, de preferência sua, e você com certeza será muito importante no ministério dessa igreja, seja na música, seja na educação infantil, seja no movimento Viver, no reforço escolar. A nossa querida irmã Aninha está aí querendo voltar às atividades, mas ela está sozinha. Algumas pessoas, né? Ela e a Grediane, tá firme ainda a Grediane? Tá, são 2, né? Pelo menos. Então você vem somar conosco, né? A gente precisa de pessoas que queiram se formar como conselheiros de embaixadores do rei, também as mensageiras do rei. Cristiano está ali já com o curso que vai começar na quinta-feira, e eu quero dizer, você pode fazer esse curso, a gente precisa de você. Ele preparou um curso completo para conselheiros e embaixadores do rei, quinta-feira às 19 horas. Você pode vir, mas eu não entendo nada. Ele vai ensinar, vai dar aula para nós, tá? Então, eu gostaria de saber quem aqui vai vir fazer o curso. Levante a mão. 1, 2, 3. Olha, vai orando aí, você pode vir, tá bom? Se você deseja fazer algo para o reino de Deus, com certeza você vai abençoar vidas. Mas quer saber do melhor? Você vai ser muito mais abençoado quando você vem para fazer parte do reino de Deus. Você vai ser, com certeza. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Faça-nos compreender o que podemos fazer é colocar nas mãos do Senhor, que Ele vai nos preparar. Deus nos abençoe. Encerre o louvor. Bom, agradecemos a Deus pela mensagem do pastor. Creio que tem falado da coração de cada irmão aqui que entrou. E para nós é um prazer, um privilégio seguir a esse Deus. Vamos cantar, convido você a ficar de pé. Iremos encerrar esse momento com o cântico Para Onde For, Irei. Cantor cristão 308. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Vamos seguir esse mestre. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei.
obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio que nós temos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Leva o teu povo de volta para os seus lares, guiado e protegido pela sua grande mão, ó Pai. E agora repita comigo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bom, com Deus, meus irmãos, tenha uma semana de Deus abençoada.